onça ataca no sítio. O final devastador vai te chocar. O que aconteceu vai te chocar. Em uma tarde aparentemente comum, um sítio isolado no interior se transforma no palco de um dos confrontos mais impressionantes já vistos, quando uma onça faminta invade o terreno. 3 cães de guarda mostram uma coragem surpreendente ao defender o dono com tudo que tem. A luta é feroz, brutal e carregada de tensão, e o final devastador dessa história vai te deixar sem palavras. Prepare-se para acompanhar um relato real e emocionante, onde a natureza selvagem encontra a bravura inabalável dos companheiros de 4 patas. Se você gosta de histórias reais, casos impactantes e momentos de sobrevivência no sertão, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Ative o sininho para receber novos vídeos de aventura, vida no campo e histórias emocionantes. O sol começava a se despedir no horizonte, tingindo o céu de um laranja profundo que se esgueirava por entre as copas das árvores retorcidas. O sítio, encravado no meio da mata fechada, parecia mergulhado num silêncio estranho, quase sufocante, como se a própria natureza prendesse a respiração. As folhas secas estalavam sob os pés de pequenos animais que, inquietos, espiavam por entre os arbustos, fugindo apressados, como se soubessem de algo que os humanos ainda não podiam ver. O vento, que soprava leve durante o dia, havia parado, deixando no ar um calor pesado e parado, que colava na pele como um aviso não dito. O velho casebre de madeira, com as janelas mal fechadas e a porta que rangia sozinha, se erguia como único abrigo naquela vastidão que agora parecia ameaçadora. O entardecer se transformava numa lenta descida para a escuridão, e a cada minuto a tensão parecia engrossar, como uma nuvem prestes a desabar. Os galos não cantavam, os cachorros não latiam, e até os sapos haviam calado-se. Ali, no coração daquele sítio esquecido, algo estava prestes a acontecer. Algo que nem os próprios moradores ousavam imaginar, mas que a mata parecia já pressentir. Quando o silêncio já parecia absoluto, um som diferente cortou a calmaria, menos o rosnado baixo e contínuo de Rex, o pastor alemão, seguido por um latido curto e agudo de trovão, o vira-lata que nunca errava quando farejava perigo. Bruto, o mastim imenso de pelos escuros, se levantou devagar, com os pelos do dorso eriçados e as narinas dilatadas como quem captava um cheiro que não pertencia àquele lugar. Os 3 cães estavam alinhados, atentos, encarando a direção da mata mais fechada, como se atrás da cortina de arbustos algo os espreitasse com olhos famintos. Seu Manuel, acostumado com os sons e os movimentos da roça, sentiu na pele um arrepio frio, como se o tempo tivesse parado e a natureza esperasse seu próximo passo. Ele largou a enxada ao lado da porta e caminhou devagar até os cães, o coração pesado como um tambor surdo, batendo no peito. "Que é isso, Rex? Que bicho vem lá?" murmurou, mais para si do que para os cachorros, mas os latidos se intensificaram como resposta. O velho sabia diferenciar o latido de uma caça comum do alarme para um predador. E naquele momento, os 3 cães não estavam brincando. O ar parecia mais denso, o cheiro da mata mais forte, e a sensação de que algo ruim estava prestes a acontecer se colava na pele como poeira de estrada. Seu Manuel apertou firme o cabo da velha espingarda encostada no batente e ficou atento. Os cães continuavam avançando em passos lentos, focados no matagal, como se a qualquer instante o perigo fosse saltar diante deles. Foi então que, por entre a sombra espessa dos arbustos, 2 olhos dourados brilharam com uma intensidade que congelou o sangue de seu Manuel. Eram olhos frios, calculistas, que não piscavam, apenas observavam com a paciência cruel de um predador experiente. A onça grande de pelagem manchada
Movia-se com a leveza de quem conhece cada galho, cada folha, cada cheiro da mata. Ela não era uma visitante perdida. Era uma caçadora que já havia escolhido seu próximo banquete. Os cães, mesmo valentes, sentiram o peso daquela presença, recuando um passo, rosnando com mais fúria, como se tentassem disfarçar o medo que agora começava a roer seus instintos. Seu Manuel, sem tirar os olhos da beirada da mata, levantou a espingarda, sentindo as mãos suarem apesar da firmeza no gesto. A onça não demonstrava pressa. Como se soubesse que o medo era seu maior aliado, ela se mantinha imóvel, espreitando, avaliando cada movimento dos cães, calculando a melhor maneira de atacar, de desequilibrar a defesa e abocanhar sua presa sem desperdício de energia. O entardecer havia dado lugar a uma escuridão inquieta, e os olhos da fera cintilavam como brasas vivas no breu da vegetação. O tempo parecia ter parado, e naquele instante o sítio deixou de ser um abrigo para se tornar um campo de batalha. Silencioso, entre o homem, seus cães e a fome impiedosa de uma caçadora que não aceitava sair dali sem lutar. Os cães, guiados pelo instinto e pela liderança de Rex, rapidamente formaram um semicírculo protetor. Em frente ao casebre, Rex avançou 2 passos, as orelhas apontadas como flechas, o focinho franzido e os dentes à mostra, marcando a linha que a fera não deveria cruzar. Trovão, o vira-lata ágil, rodava pelos flancos, buscando uma abertura, enquanto Bruto, pesado e imponente, firmava as patas no chão, pronto para bloquear qualquer investida. Seu Manuel, de coração acelerado, levantou a espingarda com mãos trêmulas, mirando para a direção dos olhos brilhantes. Mas naquele momento, a dúvida o atingiu com a mesma força de um trovão. Atirar sem certeza poderia pôr tudo a perder, e um disparo precipitado seria um convite para o desastre. O dedo ficou suspenso no gatilho, e o silêncio só era quebrado pelo rosnado surdo dos cães e pelo barulho abafado da respiração pesada do velho. A onça, astuta, não avançava, nem recuava. Ela circulava devagar, sem fazer barulho, os olhos sempre fixos nos cães, como se testasse a coragem deles, como se esperasse uma brecha, uma falha no cerco. Seu Manuel sentiu o suor escorrer pela testa, misturando-se com a poeira e o medo. Cada segundo parecia esticar o tempo como um fio prestes a se romper. A noite caía densa, e naquele cenário carregado, homem, cães e fera estavam prontos, esperando apenas o momento certo para que o confronto inevitável explodisse como um raio no céu seco do sertão. Num salto silencioso e certeiro, a onça avançou como um raio que rasga o céu de repente. Bruto, mastim valente, foi o primeiro a enfrentar a fera, lançando-se contra ela, com um rosnado gutural que parecia estremecer a terra seca. O impacto foi brutal. O peso dos 2 corpos se chocou com violência, espalhando poeira e folhas secas pelo ar. Bruto mordeu o pescoço da onça com fúria, mas a fera era ágil e deslizou para o lado, cravando as garras nas costelas do cão, que uivou de dor, mas não recuou. Rex, com a liderança de quem protege seu bando, partiu em seguida, saltando nas costas da onça e mordendo com força a pele grossa da caçadora. Trovão, rápido como um estalo de chicote, atacava as patas traseiras da fera, tentando desequilibrá-la, tentando quebrar a vantagem da força, com a velocidade de quem conhece a malícia das ruas. A batalha se tornou um redemoinho de garras, presas e sangue. A onça atacava com fúria descontrolada, girando o corpo para tentar se livrar dos cães que a cercavam por todos os lados. Bruto resistia, mesmo ferido, com a mandíbula cravada como um alicate. Seu Manuel assistia ao confronto com o coração aos pulos, sem saber se atirava ou se o risco de acertar um de seus companheiros era grande demais. A poeira, os gritos,
Os latidos e os estalos dos ossos se misturavam numa cena selvagem, onde cada segundo era uma luta pela vida. A onça, percebendo que os cães não recuariam, redobrou sua ferocidade, mas os três, unidos, provaram que coragem e lealdade podem vencer até o mais temido dos predadores. Mesmo com as costelas marcadas pelas garras afiadas da onça e o sangue escorrendo em fios grossos sobre o pelo emaranhado, Bruto permanecia firme, como uma muralha viva entre a fera e seu Manuel. Cada vez que a onça tentava avançar, Bruto se atirava contra ela com uma força que parecia brotar das entranhas, como se a dor fosse combustível para sua coragem. Rex, com a inteligência afiada de quem já liderara outras batalhas, mantinha os olhos atentos e os movimentos estratégicos, rodeando a onça, buscando abrir espaço para Trovão, que ligeiro, como uma sombra, atacava os flancos com mordidas rápidas e fugia antes que a fera pudesse reagir. Era como se a matilha soubesse dançar em torno da morte, cada um assumindo seu papel com uma precisão que beirava o instinto militar. A onça, que esperava uma caça fácil, agora estava acuada, envolta por adversários que não cediam terreno, que não recuavam, nem diante da dor. Seu Manuel, de longe, acompanhava o duelo com os punhos cerrados e a espingarda ainda suspensa, pronto para agir se os cães não dessem conta, mas temeroso de atrapalhar o combate. O suor lhe ardia nos olhos, mas ele não piscava, preso à cena de bravura que se desenrolava diante dele. A matilha mostrava uma resistência sobrenatural, um pacto silencioso de proteger seu território e seu dono até as últimas consequências. Bruto, mesmo com as patas trêmulas, rugia como um trovão no peito, mostrando à fera que ali, naquele pedaço de chão, ninguém passaria impunemente. Rex e Trovão, em perfeita sincronia, mantinham a onça em constante desequilíbrio, atacando dos lados, confundindo, cansando, minando aos poucos a força da caçadora, que começava a sentir o peso de enfrentar três corações decididos a lutar até o fim. A luta se estendia como um duelo interminável entre vida e morte, entre a fome impiedosa da onça e a lealdade inquebrantável dos cães. A fera, mesmo cercada e com o pelo já manchado de sangue, avançava com a selvageria de quem se recusa a perder. Suas garras rasgavam o ar e cortavam carne, abrindo feridas profundas em Bruto, que o cambaleava, mas se mantinha de pé, como um gigante ferido que não aceitava cair. Rex, com o focinho sangrando e uma das patas traseiras já falhando, continuava a girar em torno da onça, buscando brecas, desviando por instinto, mantendo a pressão como um mestre estrategista. Trovão, o menor dos três, já trazia um corte aberto no lombo, mas não parava de atacar os flancos da fera, como um espinho cravado que a onça não conseguia arrancar. Seu Manuel, com a espingarda firme nas mãos, tremia diante da cena brutal que se desenrolava à sua frente. Ele buscava, desesperadamente, um momento limpo para atirar, mas os cães e a onça se entrelaçavam num frenesi de movimentos que tornava impossível disparar sem risco. O velho sentia o coração arrebentar no peito, sufocado pela impotência de quem vê seus companheiros sangrarem sem poder ajudá-los. A disputa era brutal, prolongada, como se o tempo tivesse se esticado até perder o sentido. A poeira da luta, misturada ao cheiro de sangue e suor, subia em nuvens pesadas que ardiam nos olhos. Bruto, agora com um corte profundo no peito, rangia os dentes de dor, mas seus olhos ainda queimavam com a chama de quem não recua. A onça, já ofegante, começava a demonstrar o peso dos ferimentos. Seu corpo, marcado pelas mordidas e pelo esforço de enfrentar adversários que pareciam incansáveis. Mas ela, assim como os cães,
também não desistia. Era um combate de almas obstinadas, onde o preço da desistência era a própria vida. A mata, as estrelas e até os ventos pareciam ter parado para assistir àquela luta, onde cada respiração podia ser a última. O ar estava tão pesado que parecia palpável, como se o próprio tempo se curvasse diante da intensidade daquele embate. A onça, mesmo ferida e ofegante, não recuava. Seus olhos dourados, agora menos arrogantes e mais atentos, encaravam a matilha com algo que beirava o respeito. Ela parecia compreender, ali, entre as batidas irregulares do coração e a dor que latejava em seu corpo, que aqueles cães não eram presas comuns. Havia honra naquela defesa, havia bravura naquela resistência, principalmente no olhar de Bruto, que, mesmo com o sangue escorrendo das costelas abertas e as patas trêmulas, se mantinha como um pilar vivo entre a fera e seu Manuel. A onça começou a circular em passos pesados, olhos fixos em Bruto, como se os outros cães tivessem sumido do cenário. Ela havia escolhido o seu rival, aquele que precisava ser derrotado para que pudesse reclamar a vitória. Rex e Trovão rosnaram, tentando desviar sua atenção, mas ela os ignorava, focada apenas no cão que jamais recuou. O silêncio se fez por um instante que pareceu eterno, o mundo parado na beira de um abismo, até que, como um raio que corta a noite, a onça se lançou num salto devastador, cravando todo o peso de seu corpo sobre Bruto. O impacto foi tão violento que o som ecoou pela mata, um estalo surdo de carne e ossos se encontrando num choque brutal. A poeira subiu, as folhas voaram, e por um momento tudo se apagou. Tudo silenciou, exceto os gritos de luta, o rosnado profundo e o som do sangue respingando no chão rachado. O desfecho, envolto numa névoa de fúria e instinto, não foi completamente visível, mas ficou marcado nas paredes do casebre, no peito de seu Manuel e nos olhos de Rex e Trovão. Uma cena trágica, um sacrifício que jamais seria esquecido. A coragem encontrou seu limite naquele campo de poeira e dor, onde o respeito entre inimigos foi selado à força, com sangue e bravura, misturados na terra seca do sertão.